Paz querido, teu amigo evangelista Flávio Nascimento, juntamente com o pastor Bismarck. Pastor Bismarck, ele é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Dom Supremo. E nós vamos aqui gravar uma live, esta live é falando da transfiguração. Nós vamos começar a falar da transfiguração, pastor Bismarck, do que aconteceu ali quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, foi isso mesmo? Para o monte orar em particular. Orar em particular. Nós queremos entender aquela parte, o que nós recebemos do Senhor. Quando a voz disse: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." Com você, escuta ele. Ao vivo, deixa eu virar aqui, vai lá, meu filho. Mateus capítulo de número 17 e o versículo de número 5. A Bíblia diz que Pedro, ainda falando, ou estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz familiar, porque essa mesma voz falou lá no Jordão: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, escuta ele." Nesse inteirinho apareceu Moisés e Elias. O profeta representando o profeta. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei ou os decretos. Mas Moisés, representando a lei ou os decretos, apontava para Jesus no meio. Do outro lado, Elias também apontava para Jesus no meio, e todos eles diziam: "Escuta ele, ouve ele." A voz que saía da nuvem dizia: "Ele é o meu filho amado em quem eu tenho prazer." A lei estava dizendo para escutar ele. Os profetas estavam dizendo para escutar ele. Hoje, a lei... Isso, pastor Bismarck, voltando aqui, vamos trazer aqui, vou tirar o óculos aqui, para os dias de hoje. Qual é a visão que o senhor tem para os dias de hoje acerca da lei e dos profetas? Está referindo esta palavra: ouvir a ele. Ouvir a ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós não podemos deixar de ouvir, de esquecer as suas palavras. Por quê? Trazendo por dia de hoje, Moisés representa a lei, ou os decretos. A lei fala para a gente escutar os infectologistas. A lei fala para a gente escutar os médicos, os profissionais da vigilância sanitária. A lei fala isso e nós concordamos que também devemos ouvir, mas não podemos deixar de ouvir aquele que a voz referia dizendo: "Este é o meu filho amado." Essa voz que saía da nuvem é essa mesma que está dizendo para você aqui agora, ó: escuta ele, escuta Jesus de Nazaré. A lei representada por Moisés estava dizendo: escuta ele. Os profetas representados por Elias estavam dizendo: escuta ele. E você sabe o que foi que ele falou para você escutar? A palavra de Deus diz assim em João 14. Ele disse: "Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim." Então nós devemos escutar Jesus de Nazaré. É ele que nós devemos ouvir. As pessoas estão com a mente tão focada nessas coisas que estão esquecendo do que Jesus falou. E Jesus foi bem claro em dizer: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, em nome de Jesus, escuta o que Jesus diz na sua palavra. A palavra dele é escudo e broquel. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma vai chegar na tua tenda. A lei estava dizendo para ouvir Jesus. Os profetas estavam dizendo para ouvir Jesus. Só que hoje é o contrário, né? A lei está dizendo para você não ir ouvir, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Se você deixar de ouvir a palavra de Deus, você vai perder a fé, porque a fé não é pegada e nem vista, ela vem pelo ouvir. Então eu tenho certeza que ao ouvir essa palavra, a sua fé está aumentando. Aleluia. Pastor Bismarck, algo nos chama a atenção na transfiguração. Vou ficar assim porque aí eu viro para você a câmera. Algo nos chama a atenção nossa na transfiguração do monte,
que quando Pedro ele viu toda aquela glória, que ele recebeu aquela revelação, quando ele viu aquela transfiguração, ele desejou fazer ali um tabernáculo. Uma igreja. Fazer uma igreja, cara. Você sonhou? Bom é estarmos aqui. Isto. Ele disse, bom é estarmos aqui. Bem lembrado, pastor Flávio, que naquela hora ele falou assim, Senhor, que maravilha estar aqui. É tão bom estar aqui que nós vamos fazer aqui um tabernáculo. Fazer uma igreja. Vamos fazer aqui, vamos ficar por aqui mesmo adorando o Senhor. E sendo que na verdade, voltando aqui, sendo que na verdade aquela transfiguração era uma mensagem que o céu estava enviando para a terra, para que ouvisse a mensagem do Cristo e não parasse. Mas, aí, só para eu vou passar para o senhor, mas o Pedro ele não entendeu, acredito que ele não entendeu, ele desejou fazer o quê? Um tabernáculo. É porque até aquele momento, até aquele inteirinho, pastor Flávio Nascimento, até aquele inteirinho as pessoas estavam ouvindo a lei. A lei que é de Gênesis a Deuteronômio. E também ouvindo os profetas, que é depois Josué até Malaquias. Então, o pessoal estava ouvindo aquilo ali, estava até aquilo ali. Mas Jesus chegou e disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus chegou e disse, eu tenho uma palavra. E esta palavra vai te proteger de toda praga. Essa palavra vai te proteger de toda influência maligna que está por intermédio da mídia, por intermédio das redes sociais. E as pessoas estão no pânico, na histeria, e estão esquecendo do que Jesus falou. Sim. Estão esquecendo do que o mestre disse. O mestre foi bem claro nas suas palavras, dizendo em Mateus 28:20. Sim. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Todos os dias, se Jesus está contigo, meu irmão, nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma vai chegar na tua casa. Escuta a voz de Jesus. Não esqueça a voz do mestre. Pastor Bismarck. E quando Jesus diz assim, de que maneira o senhor subentende e como é que o senhor poderia colocar, encaixar essa palavra nos dias de hoje? Que é uma palavra tão contemporânea, uma mensagem que Jesus disse assim, que o senhor citou também, mas eu quero relembrar ela, que aquele que desejar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, amor dele, ou do evangelho, salvá-la. Como é? Eu quero que o senhor pegue essa palavra aí e tenta enquadrar ela. É muito forte, pastor. Enquadre ela nos dias de hoje. O que está acontecendo com as igrejas? É muito forte essa palavra, pastor. Nem todos suportam essa palavra. Eu já tenho ciência absoluta e interpretação dessa palavra, que essa palavra é por dia de hoje mesmo. Sim, sim, contemporânea, né? Normalmente as pessoas que argumentam que não tem o que dizer acerca dessa palavra. Porque essa palavra está falando de renúncia. Essa palavra está falando de entrega. Essa palavra está falando sobre você debruçar na confiança em Deus, que Deus guardará e protegerá a sua vida. E ainda que não proteja, como Sadraque, Mesaque e Abednego falou. Ele disse o quê? Ó rei, ainda que o Senhor, oh meu Deus do céu, aleluia, ainda que o Senhor não me livre dessa fornalha, eu só vou adorar Ele, eu só vou ouvir Ele. Oh meu Deus do céu, eu tô com vontade de falar em línguas aqui. Fale. Enquanto o senhor recebe do céu, bem colocado, o rei Nabucodonosor, pastor Bismarck, ele fez um decreto. Sim ou não? Sim. Sim. Existiu 3 jovens que escolheram obedecer à voz dos céus. Como é que a gente vamos subscrever nos dias de hoje? As igrejas têm recebido decreto da terra, de reis, né? Qual a visão, o senhor como um líder espiritual da igreja Assembleia de Deus, Dom Supremo, situada na cidade de Buenos da Lapa, como é que o senhor subentende que esses 3 jovens, trazendo eles para os dias de hoje, eles se prostrariam ou eles iriam glorificar, como o senhor começou a insinuar a palavra? O que é que o senhor me diz aí? Aleluia. Profeta, eles poderiam argumentar. Eles tinham, Sadraque, Mesaque e Abednego poderia argumentar que era lei, era decreto e tinha que obedecer. Obedecer, né? Porque as pessoas usam Romanos 13. As autoridades têm que respeitar as autoridades. Até parece que a gente é insensato ou sem juízo. Que nós
né? Não obedecemos às autoridades e... Não é isso. A questão é que nós devemos obedecer às autoridades desde que essas autoridades não pisem na palavra do Senhor, não confrontem a palavra do Senhor. Aleluia. Porque o que nos rege acima das autoridades é a palavra do Senhor. O que Jesus disse quando Pilatos falou assim: olha, fala, você não sabe que eu tenho autoridade de te prender, de te soltar? E ele disse: nenhuma autoridade você tem sobre forte, mim. essa é forte. Aí alabaia, sei. Forte, meu forte, Deus do céu. É bom, nenhuma autoridade deixa você vir, tem sobre deixa mim, fluir. se do céu, se lá de cima não for dado. Então, a autoridade maior é aquela lá de cima. E a sua palavra é a autoridade maior. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego poderia argumentar dizendo que era lei e que tinha que obedecer, mas eles disseram não. Se a lei dos homens me faz desobedecer a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Eu estou disposto. E ele ainda colocaram assim, né? A cair na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Sem querer interromper, porque tá fluindo aqui o azeite. E eles ainda colocaram assim, eles se condicionaram a dizer ao rei: olha, rei, se ele nos livrar... Se ele não nos livrar, mesmo assim eu vou continuar obedecendo ele. Trazendo para os dias de hoje, o cristão, ele não pode... a minha opinião, eu quero que você faça um dissertamento aí. Nenhum cristão está livre desta praga. Não, eu sou bem claro. Eu, o senhor, todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos, sim, a pegar essa praga ou passar por isso. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior do que esta praga. Nós não estamos dizendo que nós estamos isentos, não. Nós estamos na terra, nós estamos sujeitos a isso. O que a gente está dizendo é que o nosso Deus é maior. E ainda que o nosso Deus não nos livre desta praga, todavia nós vamos alegrar. Eu estou como Abacuque, o senhor está como Abacuque. Aqueles que não fecharam a igreja estão como Abacuque, que está dizendo que ainda que a figueira não floresça, aleluia, ainda que não haja videira na figueira, ainda que o fruto da oliveira minta, que não haja alimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. E a palavra salvação quer dizer livramento. Aleluia. Forte. E eu quero só ressaltar. Sim, aqui, sim, pastor, pode ficar à vontade. Quero deixar algo bem claro aqui, para ser bem mais objetivo, é que, de acordo com o que está acontecendo nos dias de hoje, tem algumas passagens bíblicas, ou alguns versículos, alguns capítulos, que as pessoas estão pisando, as pessoas estão rejeitando. Por exemplo, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rasga. Quem foi que falou isso, pastor? O salmista. Salmista. Cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. Útil, serve para corrigir, instruir, admoestar e redaguir o homem na prática de toda boa obra. Salmo 122. Rasga, não tá certo, peraí. A gente começou a pegar o voo. Você que tá nos acompanhando aí, Jeane e Cristina, cara, tá fluindo demais. Eu sei que vocês estão recebendo aí. Gostoso, tá gostoso aqui, no meio da rua, de frente ao Ministério Alimentos que Alimentando Nações. A igreja, o pastor Bismarck da igreja Assembleia de Deus, Dom Supremo, cara, quando o senhor falou assim, pega e tira, rasga da Bíblia, ou tira a página da Bíblia, com relação a isso aí, quando lhe disseram, o senhor está falando, o senhor está trazendo um espelhamento para os dias de hoje. Ou seja, as pessoas não podem pregar essa palavra. Não, porque é uma afronta. Vamos lá, voltou. Não, porque se você pregar essa palavra hoje é uma afronta. É hipocrisia? Não. Seria hipocrisia? Não. Não é. Seria uma afronta para aqueles que têm uma opinião contrária à nossa. Sim. Porque a gente tem que entender que uns conseguem comer buchada. Sim. Outros não conseguem, tem que tomar sopa. Caldinho, né? Porque caldinho, sopa já tá... um miojinho. Miojo? Isso é um alimento mais... Entendeu? Alguns conseguem comer uma coisa mais forte. Tô entendendo. Outros umas coisas mais fracas. Então, Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão. E eu estarei na casa do Senhor todos os dias. E o que dizer do Salmo 84, no versículo 10? Que diz que melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Certo. Forte. Então, é forte. Quando fala, volta aqui, pastor. Eu quero fazer uma
eu quero fazer eu quero dar uma grifada aí. Quando fala do que 1000 dias em qualquer outro lugar, cara, o que é que eu entendo? Que 1000 dias, quando fala em qualquer outro lugar, pode ser lugar bom ou ruim. Sim ou não? Qualquer outra parte. Qualquer outra parte, mas um dia que seja na casa do Senhor. É melhor do que qualquer... É foda essa palavra. E agora a gente não pode ministrar essa palavra porque as pessoas estão de quarentena, né? As pessoas estão com medo desta praga, de modo que estão procurando palavras na Bíblia que fala exatamente o contrário disso. Para justificar o seu medo. Para justificar o seu medo, para justificar a sua inércia, para justificar a sua omissão, para justificar, aí procura argumentos bíblicos como Romanos 13, que deve obedecer à autoridade, procurou um versículo em Isaías dizendo que tinha que ficar em casa, né? Então, para justificar o seu medo, para justificar a sua inércia. Isso. Pastor, vamos entrar numa vibe aqui, uma vibe de Deus, a vibe de Deus. Cara, você tocou numa coisa interessante. Nós estávamos comentando acerca de Elias, né? Elias, ele foi alimentado 2 vezes pelo céu. O anjo alimentou Elias. Na segunda vez falou, come... Pão cozido na brasa. Pão cozido na brasa. E uma botija de água. Ele disse assim, come, que longa será a tua caminhada. A palavra de Deus diz que Elias caminhou 40 dias. E a palavra de Deus diz que a direção que Elias ia era para onde? O monte de Deus. O Monte Horebe. O Monte Horebe. Mas só que ele não chegou no cume do monte. Ele ficou na caverna. Aí agora onde você falou. Na caverna. Ou seja, quando você está na caverna, procura argumento para ficar na caverna. Ou seja, aí lá fora tá... Mas a voz que o senhor tá fazendo o que aí, Elias? A voz tá fazendo o que aí na caverna? Você tá fazendo o que aí na caverna? Aleluia! Você tá fazendo o que aí? Sai da caverna! Presta atenção! Só que houve 3... vocês que estão aí, compartilha essa live aqui, porque eu sei que vai enriquecer espiritualmente, vai libertar pessoas, porque entenda que quando Elias estava na caverna existiu 3 movimentos. Teve 3 movimentos. Foi o vento, o terremoto e o fogo. O que é que o senhor entende aí? Houve 3 movimentos com Elias dentro da caverna para chamar a atenção dele, pastor. O vento veio e a palavra de Deus diz que quando veio não estava no vento. Veio o terremoto, Deus também não estava. Veio o fogo, eu tô falando do fogo. Simboliza a sua própria glória. Sim, e simboliza também. Não tava. Só que é um fogo estranho. Se Deus não tá, é um fogo estranho. Sim ou não? Sim. Só que na 4ª vez diz a palavra do Eterno. Vou falar aqui, vou dizer aqui, e o senhor vai dissertar. Na 4ª vez diz a palavra do Eterno, que veio uma voz para falar com Elias. E essa voz era suave. E aí agora? A mesma voz que falou lá no Jordão, quando ele batizava, dizia, esse é meu filho amado. A mesma voz da transfiguração. Show, mano. Pegou. Ele. Essa mesma voz está falando nessa nuvem de glória que eu estou sentindo aqui agora para você. Escuta Jesus, escuta a sua palavra. Não deixa de obedecê-la, por mais contraditório que seja para os homens. Você não tem que agradar os homens, você tem que agradar a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa é a verdade que nós estamos pregando. E se você prega a verdade, se prepara para colher inimigos. Se você prega a verdade, se prepara para confrontar os homens que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Então, o que nos faz entender nesse inteirinho, neste momento, é que as pessoas estão esquecendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pastor, o que é peste perniciosa? É peste que tem perna, que anda. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele te livrará da peste perniciosa. Ele te livrará do espanto noturno e da seta que voa de dia.
e na mortandade que assola o meu dia, 1000 vão cair ao teu lado, você que ouve a voz de Jesus, e 10.000 à tua direita, mas não será atingido, porque a palavra de Deus é escudo e broquel, e nós não temeremos nada, de acordo com a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Jesus, escuta isso aqui. O que é que eu aprendo no livro de Reis? O caminho para Elias era o monte de Deus. O nosso caminho é a Nova Jerusalém. Nessa caminhada, caverna, o senhor sabe, eu ministrei acerca disso. Caverna não é lugar de profeta, mas pode ser um refúgio. Sim. E eu entendo que Elias ele se refugiou espontaneamente. Só que nos dias de hoje, o homem está colocando a igreja dentro da caverna. Só que há uma grande diferença, você que está nos acompanhando. Eu quero te fazer uma pergunta. A força do alimento que você comeu na sua igreja, será que vai fazer você subir o monte de Deus? Ou vai deixar você na caverna? A força do alimento, aleluia, a força deste alimento, glória a Deus, que você foi alimentado esses dias na igreja, não sei se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos de cristão, eu quero fazer essa pergunta, será que vai sustentar você? Vai sustentar você nesta caverna? Porque as casas hoje virou caverna. A visão que eu tenho é caverna. Eu vou dizer que se Deus não tiver misericórdia, muitos vão perecer. Muitos vão perecer. Muitos vão perecer. Então a pergunta é: quando Deus chamou com a sua voz suave, ele deu uma ordem para Elias, para ungir o rei e ungir profeta no lugar dele. O que é que o senhor entende quando Deus falou: olha, ungirás um profeta no teu... Deus estava marcando um tempo ali? Porque Elias não foi desobediente, porque ele foi arrebatado em corpo de glória. O que é que o senhor entende dessa maneira aí? Os profetas do dia de hoje, que sempre haverá um profeta. Sempre, sempre. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que para cada determinada situação ou circunstância, Deus levantava um homem. Sim. Um profeta, um rei ou um sacerdote. Deus sempre levanta um profeta. Deus sempre vai levantar alguém para pregar a palavra, a verdade. Mesmo que este esteja em contradição a todos os demais, né? Paulo escreveu assim, Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, porque a salvação tanto para o judeu como para o grego. Mas se Paulo estivesse no dia de hoje e ele viesse nesse evangelho de hoje, e com certeza ele ia se envergonhar. Ele ia procurar os irmãos, não ia achar. Ele ia se envergonhar. Hoje é para se envergonhar, porque o evangelho é confronto. O evangelho não é para agradar A e nem B. O evangelho é para a gente melhorar como marido, para a gente melhorar como pai, para a gente melhorar como líder. É para a gente melhorar. É o evangelho que nos confronta. Agora, levando para a parte que você falou do profeta Elias, que Deus mandou ele ungir Eliseu no seu lugar, que é o seu sucessor, é que sempre vai haver um profeta para fazer a vontade de Deus. Sempre vai haver alguém que vai de encontro o que a sociedade, o que os líderes ou as autoridades impõem, que vai de encontro à vontade de Deus. Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês entenderem a Bíblia Sagrada. Jesus disse que não deveria morrer nenhum profeta fora de Jerusalém. Mas o que a gente está vendo hoje é que os profetas já estão mortos tanto fora como dentro de Jerusalém, porque não querem profetizar, não querem confrontar, querem ser vistos, querem status, querem fama, querem glórias, querem honra, quando a Bíblia diz que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Fica com Romanos 4,3 que diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo argumento humano. Então tudo o que disserem é argumento humano. Verdade é a palavra. Essa é a verdade. É verdade. Essa te livrará, te protegerá e te salvará. Em nome de Jesus. Aleluia. Para finalizar, pastor Bismarck. Para concluir? Para concluir, né? Muito bom, não vou nem concluir. Não, mas vamos ter outros dias de palavra, confronto, né? Porque a palavra, se ela não te confrontar,
alguma coisa tá de errado. Eu penso que a palavra, ela sempre me confronta. Quando eu vou ministrar, a preocupação é a mesma, independentemente de pregar para uma multidão, para pregar igual eu preguei no ministério lá, Alimentos que Unes, só eu e minha família. Para mim tinha uma multidão de gente ali. Para nós entendermos a soberania de Deus, viver, porque a palavra de Deus diz assim, que o meu justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E as pessoas parecem esquecer o que é fé. O que é fé? A certeza e a convicção de coisas que você nem vê e nem espera. Nem vê nem espera. E que você sabe que vai acontecer. É o que está acontecendo hoje. Eu tenho fé que essa prova vai passar. Vai passar. Eu tenho certeza que esse momento vai passar. O que não passa é a palavra de Deus e permanece para sempre. Aleluia. Isso vai passar, isso não tem nenhuma sombra de dúvida. Daqui futuramente nós vamos olhar para essa situação de hoje e nós vamos dizer assim, moço, como a gente, eu vou colocar a gente também. Nós vamos dizer, claro. Como a gente foi covarde, como a gente foi omisso, como a gente foi medroso, né? Diante de um vírus. Pior do que um vírus, meu pastor, é uma bactéria. Sim. Pior do que uma bactéria, meu pastor, é um fungus. Pastor, a Bíblia diz que nós que somos cristãos, somos entregues à morte todos os dias. Jesus disse, aquele que segue a Ele é entregue à morte todos os dias. Todo dia. Todo dia. Se eu sou cristão e não estou disposto a enfrentar a morte, eu não sou cristão. Eu engano a eu mesmo. Exatamente. Se eu não estiver disposto a ser crucificado, eu não estou seguindo Jesus. E ele disse ainda mais, basta cada dia o seu próprio mal. O seu próprio mal. Eu quero dizer para você, meu amado, finalizando que isso vai passar. Esta prova vai passar. Esse momento vai passar. Permaneça na presença de Deus. Aleluia. Não desvie o teu foco, o teu alvo. Quando a Bíblia diz sede sóbrios e vigilantes, sabe o que a Bíblia está dizendo para ser sóbrio? A tua mente não está contaminada com informações, com ideologias. Você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não para. Quem tem a mente de Cristo não desvia. Quem tem a mente de Cristo não é persuadido. Porque o diabo tentou persuadir Jesus no Getsemane. Até mesmo com essa circunstância de hoje, assim, ó, Jesus, não vale a pena o Senhor morrer, porque por causa de um vírus, eles não vão dar ouvido à sua palavra. Satanás lá no Getsemane colocou na cabeça de Jesus, pode desistir, não vai lá não. Eles não vão dar crédito ao seu sacrifício. Mas Jesus disse, não, eu vou, Satanás, porque essa é a vontade do meu Pai, salvar o que se havia perdido. Aleluia, é forte. Quando o senhor falou aí, cara, a gente já ia encerrar, mas sempre vem, né? Não, sempre vem a... Mas se você é sóbrio, a pessoa acha que ser sóbrio é porque não beber, não fumar, não usar droga, e ela acha que isso é ser sóbrio. Não. Ser sóbrio é você estar com a mente cauterizada no mundo espiritual da parte de Deus. Nada na terra vai fazer você mudar de opinião. Nada na terra vai fazer você mudar de rumo, de foco. É isso que é ser sóbrio. O senhor estava falando aí acerca de deserto. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a gente já finalizar, mas é interessante nós deixarmos registrado aqui nessa live, porque no livro da vida certamente vai estar registrado. Quando Jesus Cristo ele teve no deserto 40 dias, com 40 dias a palavra de Deus diz que ele teve fome. E quando ele teve fome, Satanás afrontou ele, desafiou ele, ou seja... A igreja de Cristo certamente não está sendo confrontada nesse deserto. O que é que o senhor... Vamos trazer esse deserto para os dias de hoje, colocar a igreja no lugar de Cristo e Satanás esbofeteando ou fala, dizendo, se és filho de Deus mesmo, aonde está a sua fé? Se tu és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, Satanás... Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra. Ó a palavra de novo. De novo. É a palavra. A voz. É a palavra, é a voz dizendo, escuta a palavra. Meu Deus do céu, é tanta informação, meu pastor. É tanto bombardeio na televisão, nas redes sociais, no smartphone, nas rádios, na televisão.
que as pessoas estão esquecendo. Estão andando na tônica. Estão esquecendo do que Jesus disse. Que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não vão lhe passar. Jeremias, o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Porque eu velo pelas minhas palavras para elas se cumprirem. Deus enviou tanta praga no Egito, mas nenhuma chegou em Gozém. Gozém era o distrito do Egito onde ficava a família de Jacó, de José. As pragas de sangue, de mosca, chegavam de todo o Egito, mas não chegavam em Gozém. Aleluia. Deus fazia distinção entre o seu povo e o Egito. Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Salmo 125, versículo 2. Assim como os montes, ó glória, estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. É forte. Fica tranquilo, Jesus é vitorioso. Ele disse que no mundo nós ia ter isso. Sim. Mas ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci. E se vocês estão atrás de mim, vocês também vencerão. Meu querido, nunca se esqueça dessa palavra que eu peguei para mim. É a palavra que não sai da minha mente, do meu coração, em hipótese nenhuma. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, após quer dizer atrás, aquele que quer vir atrás de mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, se eu fizer isso, Jesus está na minha frente. Se Jesus está na minha frente, Ele vai tirando as pedras, Ele vai tirando os espinhos, Ele vai tirando as cobras, os escorpião, e vai nos fazendo prosperar, andar, caminhar. Aleluia. Jesus está na frente. Aleluia. Ele é o general. Se Ele está na frente, eu posso descansar. Descansar. Pastor Bismarck, abençoa as pessoas que acompanharam essa live aí, ministram a palavra. Que nos suportaram, né? Nem todo mundo nos suporta, não. O senhor sabe disso. Não é todo mundo que... Alguns estão até dispostos a ouvir a verdade. Aí eu recebi do Senhor. Não. Quando o Senhor falou de suportar, eu lembrei de eu lembrei de um apóstolo, de um discípulo, Estevão. A palavra de Deus diz que quando ninguém resistia a ele, né? Que quando Estevão pregava a palavra, as pessoas colocavam as mãos nos ouvidos, porque não suportavam. Isso é a verdade. Nem todo mundo está disposto a ouvir, verdade. E muito menos a aceitar. É fato. A verdade confronta, a verdade bate, corta, mas salva. Mas liberta, é a verdade. Liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade vai libertar você desse medo, meu irmão. Vai te libertar dessa inércia, dessa omissão. A verdade vai te libertar. Porque Aleluia. se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu quero agradecer você que nos suportou. Porque se você nos suportou é porque você é de Deus. Quem é de Deus é porque recebeu. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia. Nem todo mundo vai receber. Você lembra do jovem rico? Quem lembra do jovem rico? Sim. Ele gostou das palavras de Jesus? ele queria, né, o rei, mas não gostou. Ele gostou das palavras de Jesus? Não, ficou triste. Nem sempre você vai gostar do que Jesus vai falar, mas Jesus vai falar mesmo assim. É verdade. Porque Jesus não vai falar o que você quer e nem o que você gosta. Ele vai falar o que você precisa. É verdade. E é o que você precisa ouvir, é o que Deus falou agora por boca desses dois humildes e singelos servos dele aqui. Deus abençoa a tua vida, Deus abençoa a tua família, Amém. Deus abençoe teu ministério, e eu quero liberar essa palavra na tua vida. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Vamos voltar com o próximo confronto da palavra. Estou aqui, estarei sempre ao seu inteiro desculpa. Pregar a verdade. A verdade. A verdade. A verdade. O que é o chamado? Vou liberar aqui para fechar, para você entender e ir. Chamado é a chama que arde dentro de você. Quando ela começa a arder, você não suporta. Todo chamado gera um ministério. E o que é o ministério? O apóstolo Luiz Hermínio. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma paternidade sobre o ministério Alimento Senhor. Glória a Deus. Eu nunca rejeitei isso, eu sabia disso e faço questão de falar. O apóstolo Luiz Hermínio diz que ministério é uma chamada incrível. Uma chamada incrível. Vê se o senhor vai enquadrar aí. Dada a uma pessoa inadequada. Eu tô. Dada a uma pessoa inadequada. Você tá me caracterizando aí? Por um tempo indeterminado, sem um recurso para fazer essa obra. É nóis. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Você tem chamado, você tem essa chama, então deixa queimar. Deixa queimar essa chama, porque o teu ministério está sendo revelado.
por Deus aos homens, porque a palavra, eita, é forte, tenho que liberar. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente faz em secreto, Deus ouve e revela aos homens. Glória a Deus. Deus é Pai, aleluia, Deus abençoe sua vida. Cara, se deixar a gente fica aqui o dia todinho. Porque é revelação, uma atrás da outra. Sim. O que você faz em secreto, Deus vai revelar os homens na terra. Então teu ministério, essa chama que arde dentro do seu coração, aquela chama que você sabe que é de Deus, Deus vai revelar, porque teu chamado, você sabe o que eu tô falando, o teu chamado gerou ministério, cara. Glória a Deus. Pastor, vamos parar porque você falou e agora aí eu lembrei, Fala. sinceramente, eu lembrei de que os fariseus naquela época pegaram Pedro e João e disseram para eles não anunciar aquela doutrina, não falar de Jesus. Sim. Amém. Falaram, olha, que a gente vai soltar vocês aqui agora, a gente vai soltar vocês, por favor, não fale mais desse nome aqui na cidade, não dissemina essa doutrina aqui. E você sabe o que foi que Pedro e João falou com eles? Julgue vocês mesmos se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens. Meu Deus, é forte, viu? Pra fechar. Julgue você mesmo se nós devemos agradar os homens, É forte. abraçar a opinião deles, a visão deles, a interpretação deles, e julgue vocês, ou se nós devemos fazer a vontade de Deus. Aleluia. Nossa amiga Jeane Cristina sempre acompanha com a gente. Jeane Cristina era da igreja Ágape. É uma benção essa mulher é tocha. Glória a Deus. Tocha de fogo. Talvez você vai conhecer, depois eu vou mostrar. Pastor Bismarck, ele está familiarizando com as lives. Nós vamos estar... É porque eu não tenho rede social nenhuma. Minha rede social aqui, ó. Ministério Alimentos que Une vai estar fazendo esse tipo de trabalho, profetizando. Eu quero agradecer a você que ouviu a palavra de Deus. Eu quero te dizer que esta palavra vai gerar dentro de você poder. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é poder de Deus aos homens na terra. E o maravilhoso de tudo isso é que quando os nossos pastores fecharam os ministérios, eles esqueceram de que Jesus disse em Mateus 18:19, onde estiver dois ou 3 eu estou presente. pronto. Deixa eu... Pastor, se tiver algum pastor me escutando, fica com essa palavra, onde tiver 2 ou 3, não fecha mais a igreja não. O Senhor e mais 2 ou mais 3 já é o suficiente para atrair a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Grande abraço.